boa tarde, sejam todos muito bem-vindos ao nosso webinar. Nossa intenção aqui hoje é demonstrar algumas das melhorias da CentralTIS que foram liberadas recentemente, tá? Mais em especial aqui na 12.1.24.03. Esse evento será explanativo, mas o Q&A aqui do Zoom vai ficar aberto, então quaisquer dúvidas e perguntas que vocês tenham, podem utilizar a ferramenta. O Leonardo está nos acompanhando também, ele vai nos apoiar aqui nas perguntas e respostas e, dentro do possível, nós pretendemos responder todas as dúvidas durante a apresentação. Para quem não me conhece, eu sou o Rafael, eu sou o PO do módulo de revisão de contas da linha DataSul. O Leonardo, que está aqui conosco é o gerente de produto, PM desse produto, TOTOS Planos linha DataSul. E então hoje nós vamos falar principalmente da CentralTIS, as melhorias de usabilidade e performance que foram liberadas nas últimas releases, mais em especial na 24.03, que teve uma grande alteração, tá? Eu acho que algumas coisas que vinham sido pedidas já há bastante tempo. E também pretendo usar uns 5 minutinhos aí no final para pincelar sobre outras novidades da 12.1.24.03, falando até um pouquinho ali do que nós estamos liberando para a lista referencial de honorários, que é o tema que não sai da mente de todo mundo que trabalha em Unimédias nos últimos meses. Tá? Então, da CentralTIS, quais foram as melhorias de usabilidade e performance que foram liberadas? Tá? Eu vou demonstrar aqui na apresentação 3 delas, mas logo depois nós vamos para o sistema, que a ideia é mostrar funcionando mesmo. Tá? Abrir o sistema aqui e mostrar para vocês na prática o uso dessas funcionalidades. Então, a primeira delas foi liberada ainda na 12.1.23.07, mas eu estou trazendo aqui porque ela se complementa com as demais melhorias que nós vamos demonstrar na sequência e que saíram na 24.03, tá bom? Então, desde a 12.1.23.07, tem esse botãozinho destacado em vermelho aqui, onde é possível fazer a navegação rápida entre as visualizações de documentos e de movimentos. Tá? Então, estando aqui na visualização de movimentos, ou melhor, por documentos, ao clicar nesse botão, a CentralTIS vai mudar para a visualização de movimentos, trazendo já filtrado, ali o filtro destacado em vermelho, trazendo filtrado apenas os movimentos daquele documento aonde foi clicado. Se eu clicar no X e retirar esse filtro, ele volta a listar todos os movimentos daquela seção, daquele filtro anterior. E eu também posso clicar, estando na aba de movimentos, se eu clicar nesse mesmo botão aqui, ele troca a visualização para a aba de documentos, trazendo apenas aquele documento ao qual pertence aquele movimento que eu cliquei. Então, essa aqui foi a primeira melhoria de usabilidade que nós liberamos aí na 2307, com o intuito de facilitar a auditoria de grandes contas, tá? Então, qual que era uma grande dor do RC310A, da Tela Progress, e também da CentralTIS até então, era visualizar muitos movimentos e muitos documentos de contas grandes. A partir de agora, então, isso se torna mais fácil. Vocês conseguem fazer um filtro ali, por exemplo, tá, de uma internação de um beneficiário. Eu vou filtrar pelo beneficiário, pelo período inicial e final da internação dele, e aí eu vou ter todas as ISTs, todos os documentos que compõem aquela internação e todos os movimentos que compõem aquela internação. Isso pode ser potencialmente bem grande. Então, eu ter essa possibilidade de, a partir de um documento, pular diretamente para a visualização de movimentos daquele documento e vice-versa, é algo que facilita bastante essa auditoria, tá? Então, foi a primeira das melhorias de navegação e de usabilidade que nós liberamos. Logo em seguida, nós liberamos também um botão ali na visualização de movimentos. Esse botão também está disponível já há algum tempo, que ele permite que se faça alterações no movimento sem que seja necessário entrar na edição do documento. Antes da 2307, tá? Antes da 2307, se quisessem alterar um procedimento, um insumo, era necessário.
abrir o documento, e eu vou demonstrar aqui no sistema também, abrir o documento na CentralTIS, navegar, esperar carregar todo o documento, navegar até a parte de movimentos, navegar até o procedimento ou insumo que se querer alterar, e aí sim fazer a alteração. Agora não. Agora eu posso fazer um filtro aqui na CentralTIS, inclusive onde eu veja movimentos de vários documentos, todos os movimentos de um beneficiário num período, de um prestador num período, e a partir daí eu posso editar diretamente esse movimento, ó, sem que seja necessário eu entrar no documento e a partir de dentro do documento encontrar o movimento. Ao salvar as alterações, eu volto para a tela anterior que estava, tá? E na 2403, então, o que nós liberamos de melhoria na 2403, que apesar de ser algo, eu digo que é como obra de infraestrutura, obra pública, a gente não vê os canos enterrados, mas eles são muito importantes. Apesar de não estarmos vendo essa alteração em tela, nós liberamos toda uma reestruturação na forma como os movimentos são gravados a partir da CentralTIS. E isso nos trouxe uma alteração de comportamento super importante, que é a seguinte. Anteriormente, antes da 12.1.24.03, qualquer alteração na CentralTIS ocasionava o seguinte: o documento ele era completamente excluído e reincluído no sistema com a sua nova composição. Então, se eu pegasse um documento na CentralTIS que tinha lá 50 itens e alterasse 3 daqueles itens, o que a CentralTIS fazia? Ela deletava o documento anterior e todos os seus 50 itens e reincluía um novo documento com os 50 itens alterados da forma como eu havia deixado aqui antes de salvar. A partir de agora, não. A partir da 12.1.24.03, se eu fizer alteração em um item, somente esse um item é que será alterado. Ele não será nem excluído e reincluído. Ele será alterado. Com isso, nós trazemos melhorias de performance enormes e ali na documentação nós colocamos a melhoria de 1000%, que foi a máxima que nós conseguimos apurar aqui nos nossos testes, mas o potencial dessa melhoria é do tamanho do documento. Se o documento tiver 100 itens, vai ser uma melhoria. Se ele tiver 1000 itens, a melhoria será maior, porque antes todos esses itens eram excluídos e reincluídos, e agora eu estou trabalhando somente sobre os itens que eu modifiquei, certo? Essa alteração aqui, ela também trouxe um ganho, tá? De organização, digamos assim, um ganho contábil na organização dos registros contábeis. Porque antes acontecia que, se eu alterasse um documento que já havia sido provisionado num período anterior, esse comportamento de excluir o documento e reincluir ele novamente, a contabilidade ficava certa, tá? Os saldos ficavam certos. Porém, ele gerava exclusões e reinclusões dessa provisão de custos. Então, se alguém fosse fazer uma auditoria mais a fundo e detalhar, entrar no detalhe dessa contabilidade aí, talvez podia gerar algum questionamento que depois teria que ser respondido e seria respondido porque os registros contábeis estavam corretos, tá? Mas agora fica mais simples. Agora ele simplesmente não vai gerar registros contábeis de exclusão e inclusão para aqueles movimentos que não foram de fato alterados, tá? E a última melhoria que nós liberamos na 12.1.24.07, essa aqui, porém, também foi liberada em patches, tá? Essa melhoria que nós fizemos, o retrofit, liberamos nos últimos patches por se tratar de uma legislação, são os campos da lista referencial de honorários, tá? Então, esse aqui eu vou demonstrar mais adiante também o que alterou. Mas nós criamos campos aí de ato cirúrgico e campos para fator de honorários para pagamento e cobrança em razão da via de acesso, de forma a atender as necessidades da lista referencial de honorários. Essa melhoria, os novos campos, eles foram liberados, tanto na 2403 quanto na 2311, na 2307, todas as três releases vigentes, todas as releases vigentes, na verdade, agora não recordo se são só tiveram a liberação desses campos via patch. Porém,
a melhoria de performance que eu comentei antes é apenas na 2403, certo? Então, vamos para a prática, tá? Mais uma coisa. Além desses campos aqui na Central TIS, nós incluímos também na visualização por movimentos os campos de via de acesso, fator de honorário, cobrança e pagamento e ato cirúrgico, que são importantes para que o auditor possa fazer a auditoria de acordo com as regras da nova lista referencial de honorários. Ele precisa visualizar isso em tela. E como um ato cirúrgico ele pode estar distribuído em mais de um documento, ele pode estar distribuído em uma guia de internação e N guias de honorário individual. Então, esse filtro aqui na Central TIS é muito útil, porque vocês podem ver que aqui nesse exemplo eu estou filtrando por um período, então poderiam ter documentos aqui de N documentos diferentes. Se eu fechar num determinado beneficiário numa determinada data, eu vou conseguir ver todas as guias de honorário individual e guia de internação e verificar tudo aquilo que pertence ao mesmo ato cirúrgico para fazer a auditoria aqui da nova lista de honorários, certo? Então tá certo. Indo aqui à prática, tá? Indo à prática aqui, eu vou demonstrar para vocês primeiramente a parte de navegação, certo? Então, esse componente de navegação que foi incluído aqui no... Rafa, Oi? tem uma pergunta aqui do Wellington. Desculpa. Vamos lá. Esse fator de honorário das vias de acesso terão que ser feitas manualmente para contas importadas através de XML. Esse sempre puxará 10705, tendo que alterar posteriormente os que forem menores a esse percentual? Certo, boa pergunta. Então, isso aqui nós liberamos na 12.1.23.01, PET 15, 23.07, PET 7, 23.11, PET 1, nós liberamos a funcionalidade de tratar esse campo manualmente, tá? E a partir aqui da 12.1.23.07.14, 23.11.8, está liberado o cálculo automático desses fatores. Então, eu vou demonstrar aqui o funcionamento do cálculo automático, tá? E vocês vão poder ver que o sistema, a partir desses patches daqui, ele está fazendo o cálculo de forma automática. Eu vou colar aqui para vocês no chat também o link do nosso informativo, tá? O Informa TOTS Saúde, onde vocês podem acompanhar todas essas liberações, a previsão, aquilo que já foi liberado e aquilo que será liberado, a previsão de em qual patch ocorre cada uma dessas liberações, tá? Então, esse aqui, como nós já havíamos comunicado aqui nesse e-mail, né, nessa newsletter, a liberação desse cálculo automático ocorre nesses patches aqui, ok? Então, voltando, mas eu vou demonstrar, tá? Eu vou demonstrar aqui como é que funciona esse cálculo automático. A importação de lote guias, a importação de PTU também aplicarão esse cálculo de forma automática, com as limitações que vamos discutir também impostas ali pela própria TIS, pelo próprio PTU. Porque não existe na TIS e não existe no PTU um campo que me diga qual é o ato cirúrgico ao qual pertence um procedimento em insumo. Então, nós tivemos que fazer uma lógica aqui para inferir, para tentar descobrir quais são os procedimentos que que estão dentro de um mesmo ato cirúrgico, tá? Mas voltando então aqui para a parte de usabilidade da Central TIS, os botões que foram liberados aqui, de navegação entre documento e entre movimento, eu fiz um filtro aqui sobre lotes de importação de um determinado prestador. Então, filtrei num prestador, um determinado lote desse prestador, onde tem um documento, e eu clicando aqui nesse documento, eu consigo ir para a visualização de movimentos daquele documento. Da mesma forma, clicando aqui no movimento, eu consigo voltar para a lista de visualização de documentos. Se eu tiver se eu tiver um período maior, um range maior aqui de movimentos, tá? Ele se torna ainda mais útil, porque eu tendo aqui N documentos no meu filtro, eu posso fazer
a navegação somente para aqueles movimentos daquele documento, e daqui da mesma forma eu posso trazer a navegação somente para aquele documento do movimento que eu selecionei. Certo? Henrique de Souza, boa tarde. Sobre a alteração de módulo de cobertura, terá campo para alteração? Nesse momento, não, tá? Isso aí está sendo avaliado, vocês estão abrindo ali solicitações de melhoria para inclusão de diversos campos na Central TIS, lá via Central Colaborativa, tá? E todos eles estão sendo avaliados pontualmente. Nessa apresentação aqui, no webinar de hoje, não estamos tratando de inclusão de campos, nem de módulo, nem de outros campos. Mas já tem a previsão de incluir alguns campos a mais aqui na busca, tá? E já foram incluídos, conforme foram sendo solicitados, alguns campos aqui nos dados adicionais, o campo de liminar judicial, por exemplo, a solicitação para inclusão de local de atendimento também. Todas essas solicitações, nós orientamos que esteja aberta a solicitação lá na Central Colaborativa, elas serão avaliadas, e nós vamos trazendo na medida que elas forem se mostrando ali pertinentes, né? Nós vamos trazendo para dentro da Central TIS também, certo? Ô Rafa, só Oi. fazer um pedido aqui pro pessoal. Façam, por favor, as perguntas lá no botãozinho que tem lá embaixo, Q e A, tá? Ali fica mais fácil para a gente poder responder e visualizar também aqui as perguntas, tá? E isso aqui vai para depois para um e-mail, a gente recebe via e-mail. Outra questão, a Silene está com a mão levantada, o Luiz também. A gente não consegue liberar aqui microfone, tá? Então as perguntas deverão ser feitas ali realmente nesse botãozinho que eu comentei agora. Tá bom? Pode Então, seguir, Rafa. a Inclusive Joyce tem uma fez um... pergunta. Isso aí que eu Isso. ia dizer. Aqui, fazendo no que, né, eu consigo, sou notificado, consigo ver aqui. Esse botão de alterar entre a navegação e edição do movimento está liberado para 2307, qual patch? Sim, está liberado para 2307. Não sei de precisar bem o patch, tá? A gente pode ir atrás dessa informação aqui, mas está nos últimos patches. Assim, com certeza, o patch que vocês foram obrigados a atualizar agora em razão do PTU XML 2.2 contém essa implementação aqui, tá? Então, vocês com certeza já têm essa implementação se estão na 2307, porque o PTU XML 2.2, que entrou em vigência agora 1º de maio, ele foi uma liberação posterior a esse botão aqui. Tá certo. Alguém anônimo solicitou sobre correções. Na verdade, sim, ó, correções, pessoal, eu vou pedir que sejam abertos tickets, tá? Aqui nós estamos demonstrando aqui as novas funcionalidades, tá? Qualquer dúvida com relação a algum problema que vocês estejam tendo, eu peço que seja aberto um ticket e a gente atende ali via suporte, tá? Certo. Eu vou seguir, depois eu retorno aqui as perguntas, tá, pessoal? Então tá certo. Essa aqui foi a primeira melhoria que nós liberamos aqui. Léo, por favor, eu vou te pedir um favor. Se tu puder ficar de olho ali nas perguntas, a gente poderia ir respondendo as perguntas que têm a ver aqui com as melhorias que estão sendo apresentadas. Aí, se aparecer alguma, você me chama, eu respondo na hora. E as demais a gente pode ver mais adiante, pode ser? Perfeito, pode deixar. Só tem uma aqui, a Silvia pediu se não tem como aumentar um pouco ali a visualização, acho Tem. que dá um zoom aí para... Isso, show de Isso. bola. Obrigado. Liberou? Tá certo. Então tá bem, pessoal. Essa aqui foi a primeira melhoria que nós liberamos. A segunda, que também já está disponível na 2307, tá? É esse botãozinho aqui de editar o movimento. E qual que é a finalidade dele? Quando eu faço aqui uma edição de movimento através desse botão, eu não preciso entrar lá no documento para editar o movimento. Eu consigo fazer a edição do movimento aqui, salvar e retornar para o meu filtro anterior. Então, vocês vejam que nesse filtro eu tenho mais de um documento. Eu tenho
um filtro aqui de tudo aquilo que foi lançado entre 1 de setembro de 2023 e 1 de maio. E aqui está num documento, mas eu posso tirar o filtro desse documento e agora eu consigo ver aqui movimentos de vários documentos, tá? Eu fazendo a edição por aqui, eu vou diretamente naquele movimento, consigo alterá-lo, salvo, retorno, e não preciso fazer o processo que eu tinha que fazer antes, que era o quê? Antes eu deveria entrar aqui na edição do documento, tá? Esse era o processo anterior. Na edição do documento, eu tinha que vir aqui embaixo até a parte de movimentos, encontrar o movimento que eu gostaria de alterar, um procedimento, um insumo. Vocês vejam o trabalho. E além de que daí eu perdi aquela visualização anterior. Ela está aqui numa outra aba, mas eu não tenho ela em vista agora, né? Então, eu teria que encontrar esse movimento, fazer a edição dele aqui. Ó. E aí, eu faria a edição desse movimento aqui por dentro, para depois salvar. Se meu ambiente de demonstração às vezes dá uma engasgada. Para esse caso, eu deixei um segundo ambiente aqui preparado, porque sei que às vezes esses ambientes são sobrecarregados por algum teste e acaba engasgando. Tá certo. Então, voltando aqui. O processo anterior eu precisava entrar aqui no documento, encontrar os movimentos lá embaixo que eu gostaria de alterar, e fazer a edição desses movimentos, tá? Depois de fazer a edição do movimento aqui, eu deveria salvar esse movimento, retornar e salvar o documento. Para só então, depois de salvar o documento, eu retornava para a Central TIS e seguia com a auditoria. Agora não. Agora, se eu quiser verificar alterar algum documento, algum movimento desse documento aqui, primeiro eu visualizo os movimentos dele, encontro aqui o movimento que eu quero alterar, venho aqui no editar, faço a alteração, tá? Faço a alteração Ô, Rafa, desse só aqui. depois aumenta de novo o zoom, que eu acho que tu trocou ali de tela, né? Ah, desculpa. Beleza. Melhorou? Aqui. Sim. Faço a alteração e salvo essa alteração. Então, eu salvei essa alteração aqui, o movimento, tá? Esse procedimento aqui já foi alterado e já está salvo lá dentro do documento. Eu não precisei abrir o documento como um todo e volto aqui e sigo com a minha auditoria. Certo? Então, essa aqui foi uma das melhorias também liberadas. E, mais recentemente, a última melhoria que nós liberamos, tá? Ela foi uma melhoria de performance que afeta principalmente documentos muito grandes. Então, eu vou pegar um caso aqui, tá? Eu preparei. Deixa eu verificar. Aqui. Deixa eu carregar esse ambiente novamente. Eu acho que alguém derrubou esse ambiente para fazer algum teste. Mas eu tinha deixado preparado aqui um documento com mais de 700 movimentos, onde a gente consegue ali ver o tamanho da melhoria de performance que foi liberado nessa release, tá? E se eu não conseguir nesse ambiente, eu demonstro num outro. Não, tá certo. Deu certo. Então, aqui, esse lote, ele tem, vocês podem ver, um documento, tá? E esse um documento aqui, ele tem 723 itens dentro dele.
Na versão anterior, antes da 2403, essa alteração aqui ela seria uma alteração extremamente demorada, porque envolveria por baixo, tá? O sistema iria excluir todos esses 723 itens e recriar com a sua nova configuração. Nós tínhamos, inclusive, ainda temos, tá? Uma função aqui. Oi, Léo, chamou? Rafa, tem uma pergunta ali do Thiago que eu acho que está relacionado bem a isso que tu está explicando, tá? Se tu puder ali fazendo da nova forma, por fora, Ah, sim, tem ó, uma opinião. certo. Fazendo da nova forma, por fora, em movimento, o sistema automaticamente vai processar a alteração feita e aplicar uma nova glosa automática, se necessário, sem que seja preciso salvar? Sim. Vamos ver se eu entendi a tua pergunta, tá? Eu fazendo essa alteração por aqui, se eu fizer uma alteração que vai gerar uma glosa, por exemplo, vou trocar um horário aqui, vou trocar uma data, um horário, vou botar um horário de urgência, por exemplo, o sistema vai recalcular os valores aplicando o horário de urgência. Se eu alterar aqui o valor do insumo para um valor que seja menor do que aquele que foi cobrado, se a minha parametrização assim estiver aqui parametrizada para gerar glosa nesse caso, ele vai gerar a glosa. Então, todas as mesmas regras que seriam aplicadas caso eu alterasse lá por dentro do documento serão aplicadas também por fora. Inclusive, tá, aquelas que têm impacto em outros movimentos. Então, se eu fizer aqui alguma alteração que tenha, por exemplo, aqui eu fiz uma alteração de data que teve influência lá no quantitativo. Eu troquei a data de realização desse procedimento e com essa troca de data ele acabou caindo dentro de um período do quantitativo para o qual geraria a glosa. Ele vai gerar a glosa aqui porque ele vai verificar todos os demais itens, tá? Até em outros documentos que tenham alguma associação e vai aplicar as glosas, tá? Então, resumindo, fazer alteração por fora, ou aqui por fora via movimento, ou lá por dentro no documento, vai aplicar exatamente todas as mesmas regras, certo? É só mesmo vocês vão ter o ganho de usabilidade. E na questão de performance, tá? Então, aqui eu tenho um documento com 723 itens. Antes, para esse documento ser viável, eu tinha aqui uma opção de processar via RPW, se vocês lembram. Ainda existe essa opção, tá? Porém, eu acredito que essa opção ela vai ser bem menos utilizada, ou vocês vão poder aumentar esse limite esse valor para um número bem maior para que seja processado via RPW. Porque antes, um documento desse tamanho, se eu deixasse aqui, se eu fosse fazer uma alteração nele, ele ia ficar muito tempo aqui processando, mas muito tempo mesmo, até esses 720 itens aqui serem processados. Então, nós tínhamos essa opção que esse documento seria enviado um pedido lá para a RPW e seria processado em background. E agora, com essa alteração, vocês vão poder ver, ó, eu vou fazer uma alteração qualquer aqui, eu vou alterar o horário de realização desse item, que já isso só, até então, já geraria um grande processamento pela necessidade de excluir todo o movimento e incluir de novo. Agora não. Eu salvei essa alteração, foi concluída, pronto. Porque eu não. E já foi concluído mesmo, tá? Ele não mandou para a RPW, já fez a alteração e concluiu. Porque eu modifiquei somente aquele item. Ele não fez mais nenhum processamento de excluir o documento todo, recriar, nada disso. Então, eu pegando aqui qualquer alteração que eu venha fazer aqui, tá? Uma troca aqui, a troca do código desse item aqui, a troca desse item. Vamos ver se eu vou conseguir. Não tenho parâmetros para isso. Deixa eu ver. Não tenho parâmetros para isso. Mas qualquer alteração que eu venha a fazer aqui, ele vai reprocessar apenas aquele movimento lá, tá? Ó, movimento alterado com sucesso. E vai aplicar todas as mesmas regras que seriam aplicadas antes, quando o documento inteiro era reprocessado, tá? Então, assim, o ganho de performance aqui, ele é absurdo. E quanto maior o movimento, o documento, maior proporcionalmente é o ganho de performance.
Da mesma forma, se eu vier por dentro, tá? Então, se alguém optar por fazer alguma auditoria de algum movimento por dentro aqui no editado do documento, porque precisa verificar, avaliar outros dados do documento, também vai se beneficiar desse ganho de performance, tá? Aqui da mesma forma, se eu alterar uma indicação clínica aqui, por exemplo, e salvar, ele não vai alterar nada mais além da indicação clínica. Ele é um pouquinho mais demorado do que eu fazer lá por fora aquela alteração, porque tem bem mais campos aqui para comparar que poderiam ter sido alterados, tá? Mas ele vai fazer essa comparação e vai alterar somente isso. Então, em questão de poucos segundos aqui, ele já vai fazer a alteração desse documento e não é necessário, novamente, que ele exclua e recrie todo o documento novamente. E, ó, que já salvou. Da mesma forma, se a auditoria for feita aqui em nível de itens, tá? Eu peço desculpa, vocês devem estar ouvindo barulho de helicópteros aqui e tal, tá uma confusão danada, mas eu até fechei a janela aqui para não vazar tanto. Se forem feitos aqui as alterações em nível de itens, é a mesma coisa. Vocês alterando um item por aqui, somente esse item é que será alterado, tá? Então, se eu alterar aqui e salvar, quando eu salvar esse documento, somente aquele item será alterado e não toda a exclusão e reinclusão do documento. Certo, pessoal? Léo, chegou a ver se tem alguma pergunta relacionada aqui? Deixa eu ler aqui. Sua quantidade mínima de momentos para enviar para a EPW vale somente para momentos alterados ou, nesse caso, é considerada a quantidade total de documentos? Isso. Essa função do RPW aqui, ele considera o total de movimentos do documento ou o total de documentos que estão sendo processados, tá? Não somente os que estão sendo alterados. Então, se você colocar aqui quantidade mínima de movimentos para salvar o documento em batch, você pode colocar 1000 ou 100, 999 aqui. Então, eu vou colocar esse valor. A partir de 999 movimentos, ele vai mandar o pedido para processamento via RPW. Por que que eu digo que isso aqui é até uma função que entrou na nossa mira para descontinuar? Porque não é mais interessante processar via RPW a partir do momento que a alteração de um documento de 720 movimentos, como está sendo demonstrado aqui, leva a questão de um segundo. Então, eu alterando aqui qualquer coisa nesse movimento, pronto, já alterou. Então, não há mais necessidade de eu fazer um pedido no RPW para processar esse documento como havia antes. Esse pedido no RPW não é mais necessário. Ele continua útil aqui no número de documentos, para processos que sejam realizados para N documentos, como a liberação e outros. Aí sim. Mas a questão de processar um documento via RPW em razão do seu número de movimentos, nós até colocamos aqui uma opção de deixar zerada para que não seja utilizado, porque perde bastante aí do seu sentido, tá? Tem Certo? mais uma pergunta aqui sobre glosa múltipla na aba movimentos. Uhum. Não muda, tá? Glosa múltipla na aba de movimentos não muda. Ela continua podendo ser aplicada e continua podendo ser validada aqui na aba de movimentos. Tá. E depois aqui o Thiago comentou sobre se tem alguma restrição de volume de dados, porque disse que foi colocar lá 10.000 documentos e aí não finalizou. Tem algum limitador, Rafa, Hum, de quantidade Não, máxima? não, Não, né? não tem limitador, tá? Havendo alguma falha em razão de volume muito alto ali, até recomendo que seja mesmo tratado via suporte, porque não existe essa limitação. Ok, deixei registrado ali para abrir um ticket. Uhum. Certo, pessoal. Por enquanto é Todo o isso. demais continua, tá? A validação de glosas aqui individualmente ou múltiplas aqui
inclusão de glosa manual, tudo isso continua igual. A nossa única alteração foi, como eu falei antes, é uma alteração de encanamento. É uma alteração que ela não fica visível aqui. Vai funcionar melhor, vai funcionar mais rápido, mas na prática vocês vão continuar fazendo o processo de vocês da mesma forma como já faziam, só que ele vai ser mais rápido. A maior novidade aqui mesmo é esse botão para fazer a edição dos movimentos. Aqui a partir do grid, da grade aqui da central T, sem a necessidade de entrar no documento. Tá? Então, essa aqui é de fato a maior das novidades. Certo? Nós pretendemos com isso, tá? Trazer mais motivos para que vocês comecem a utilizar cada vez mais, quem já utiliza ou quem ainda não utiliza, cada vez mais a Central TIS. Quando nós falamos ali que ela é a substituta da tela Progress, nós queremos que isso seja, obviamente, com vantagem para o usuário. Então, que o usuário veja e diga, não, agora eu prefiro utilizar a Central TIS do que o RC, do que a tela velha. Então, nesse momento aí, nós teremos atingido o nosso objetivo aqui e aí podemos dar adeus lá à tela antiga. Por enquanto, nós estamos fazendo aqui as melhorias necessárias. Foi comentado aqui de novos campos, nós estamos avaliando sempre cada solicitação de novo campo para ser incluído aqui na Central TIS também. Mas nesse momento, antes de nós incluirmos novos campos, nós precisávamos dar uma resposta, tá? Para a questão de usabilidade mesmo, porque nós entendemos que a usabilidade da tela antiga, em muitas vezes, ela acabava em algumas situações sendo melhor, porque era mais rápido, ou porque o usuário conseguia editar apenas um item sem a necessidade de reprocessar o documento todo, e agora nós trouxemos isso para a Central TIS também, certo? Então, essa foi uma mudança estrutural na Central TIS. Ela foi, digo ali, a maior mudança na Central TIS que nós fizemos nos últimos tempos. E a partir daí ela fica habilitada, tá, a ser um substituto ali natural para a tela Progress. E a gente vai incluindo agora novos campos, coisas que forem necessárias à medida do que for solicitado. Tem uma pergunta aqui da Gislaine sobre a glosa múltipla, tá? Nas outras ações. Ali, acho que tu passou ali, clicou. Sim, Isso. sim, A glosa manual e glosa múltipla. E validação, né? tá. Isso, acho Validar que só gloss. mostrar ali onde é que faz. Uhum. É nessas telas aqui. Então, a glosa manual, você pode vir aqui, faz uma seleção de movimentos e faz a glosa, inclui glosas manuais aqui para esses movimentos que estão marcados, podendo marcar essa glosa para validação posterior ou podendo já efetuar a validação, caso o seu usuário tenha permissão. E a validação de glosas, a mesma coisa. Ele vai fazer a validação desses movimentos, então, que estão marcados. Ele vai listar todas as glosas aqui que fazem parte daqueles movimentos. Você consegue verificar aqui eh, essas, esses itens. O duplo clique é um... Ah, não, está aqui em cima. Ó. Os documentos que pertencem aqui a esse movimento. E consegue fazer a validação das glosas a partir daqui também. Tá? Tem outra aqui, tá? Quando edita a quantidade, será alterado o valor automaticamente? Sim, ao editar a quantidade de um movimento. Eu aqui tenho uma base, tá? Que a gente acaba parametrizando ela para não gerar glosas, porque as glosas aqui nos testes que a gente acaba efetuando aqui acabam nos atrapalhando, então ela está toda parametrizada aqui para aceitar qualquer coisa que for digitada, tá? Mas sim, quando vocês alterarem a quantidade, ele automaticamente vai, ao salvar aqui, ele vai recalcular e vai fazer a aplicação de glosa caso necessário. Tem o seguinte, tá? Aí tem uma questão que vocês têm que avaliar,
que nem sempre alterar a quantidade é o correto a se fazer, dependendo do que vocês pretendem. Mas aí é uma questão até para ver com suporte, tá? Porque para isso temos glosas parciais. Então, se eu quero reconhecer uma quantidade diferente daquela quantidade cobrada, aí para isso eu tenho a glosa parcial, tá? Eu posso vir aqui e incluir uma glosa manual, que seja do tipo parcial, ali fracionada, desculpa. E aí eu vou fracionar lá uma quantidade desse movimento, tá? Tá. Como tirar a seleção de tudo e selecionar novamente o que eu quero? Essa função ainda não temos, tá? Mas ela está no roadmap para ser incluída junto com outras que entram aqui na busca avançada. Então, nós vamos ter novos campos aqui na busca avançada, vamos ter intervalo de período, intervalo de transação, intervalo de prestadores, uma série de intervalo de glosas, uma série de solicitações que já foram feitas e que já estão no roadmap para ser desenvolvido, inclusive o marcar e desmarcar todos aqui da Central Teams, tá? Já está previsto em roadmap. Tá, deixa eu ver aqui. É possível visualizar o valor de cobrança que será faturado para a empresa Não, ou Unimed? Não, né? não nesse momento, tá? O valor de cobrança ele é depois, na hora que roda o faturamento. Ele não tem aqui uma prévia, porém, existem algumas formas, tá? Existe lá o faturamento, obviamente, né? Você roda o faturamento, mas para casos pontuais existe aqui a simulação de valor, tá? Então é uma funcionalidade que já existe no produto, vocês conseguem vir aqui e fazer a simulação de um determinado procedimento para um determinado beneficiário. Acho que eu vou ter que pegar em outro ambiente aqui que eu tenho dados para rodar isso aqui. Mas vocês conseguem, então, simular os valores de pagamento e valores de faturamento também através desse programa, tá? Mas lá na Central Teams, hoje, tá, a forma como ela funciona, ela ela é utilizada para auditoria de pagamento. Então, a parte de cobrança, simulação de valores que futuramente serão cobrados do beneficiário, ela não contém. Então, para isso existe essa tela aqui. Quero ver se esses dados aqui vão resultar em algum valor válido. Sim. Então, aqui você consegue visualizar os valores prováveis de faturamento, de pagamento e de participação quando houver, tá? Então, esse procedimento para esse beneficiário, nessa data, nesse prestador. Aqui tem mais campos, ó. Podem informar um local de atendimento, clínica, módulo, enfim, podem fazer as simulações. E aí ele vai calcular os valores de participação, de pagamento e de faturamento, de cobrança, certo? Ok, Rafa, por enquanto é isso. Certo, pessoal. Então tá. Eu vou seguir então com mais alguns, temos mais 10 minutinhos aqui. Eu vou seguir com mais algumas melhorias que foram liberadas aqui na 2403, tá? E depois nós voltamos ali. Então, brevemente, tá? Não pretendo gastar mais do que 5 minutos aqui, mas só para deixar você ciente de algumas outras novidades que também saíram na 12.1.2403, além dessa melhoria da Central Teams, que é o tema desse webinar. Nós liberamos uma melhoria aqui, função de cópia e edição da data de validade da negociação entre unidades. Então, o cadastro lá de negociação entre unidades, ele ganhou um novo botão aqui. Esse botão destacado em vermelho é o de cópia. Ao clicar nesse botão de cópia, tá? Ele também é visível aqui a partir dos detalhes. Vai se iniciar uma nova inclusão de negociação entre unidades, porém pré-preenchida com todos os dados daquele registro que foi selecionado para cópia. E uma mensagem aqui em cima, dizendo que você está adicionando um registro por meio da função de cópia, que é para deixar claro aí para o usuário que ele está, na verdade, fazendo uma cópia
de um registro. Também foi habilitado o botão de data de validade aqui para edição, tá? Então, a junção dessas duas funcionalidades, ela torna muito mais fácil cadastrar uma nova negociação entre unidades, porque vocês vão lá na negociação vigente, podem editar a data de validade dela, pondo uma data fim de vigência. A partir daí, façam uma cópia dessa negociação, informando nessa nova negociação a nova data de vigência e os novos parâmetros da negociação, certo? Também foi liberado aqui o reprocessar regras de faturamento, tá? Então, lá no programa HTML da manutenção de troca de tabelas de moedas e carências, já existia uma opção para quem utiliza a valorização clássica, tá? A valorização clássica é sem regras de valorização. Para quem utiliza a valorização clássica através de tabelas de moedas e carências, ele já permitia que vocês realizassem o pagamento de movimentos, tá, ao prestador, e depois do pagamento fazer a troca das tabelas de moeda de cobrança para depois rodar o faturamento e com valores atualizados. Porém, para quem utilizava regras de valorização, não existia essa opção de trocar a regra de valorização, a regra de faturamento, depois do pagamento já efetuado. Aqui nós fizemos, então, essa melhoria, permitindo aqui que permitindo a troca da regra de valorização de cobrança, mesmo após o pagamento de um movimento, tá? Então, aqui. Nós também liberamos um novo parâmetro, e esse parâmetro foi liberado no 2403, porém, ele foi liberado também, daqui em diante, os próximos 2 itens que eu vou mostrar, eles foram liberados também em patch, tá? Então, todos os patches aí receberam essa função, que é no cadastro de parâmetros de importação do prestador, uma nova função acatar fator multiplicador do A500. Esse parâmetro foi solicitado por algumas Unimedes que têm no seu fluxo de auditoria a necessidade de importar o A500 acatando aquele fator multiplicador do procedimento do serviço que foi informado no arquivo, porque ele será de alguma forma auditado depois no seu processo de auditoria. Então, por padrão, antes desse parâmetro, o sistema funcionava da seguinte forma, e se esse parâmetro estiver desabilitado, ele continua funcionando assim. O sistema vai tentar fazer a contraprova daquele fator multiplicador que foi cobrado no arquivo. E havendo divergência, vai acabar gerando a glosa. A partir do momento que vocês marcarem esse parâmetro aqui, o sistema não vai mais fazer a contraprova daquele fator multiplicador que vier no A500. Então, o que vai acontecer? Se um procedimento na tabela de intercâmbio é R$100 e ele vier com fator multiplicador 2 e valor 200, eu vou importar sem glosa. Se ele vier com fator multiplicador 3 e valor 300, eu vou importar sem glosa. Se ele vier com fator multiplicador 2 e valor 300, aí sim vai ser glosado, porque aquele fator multiplicador vezes a tabela de intercâmbio não fechou com o valor que foi cobrado, tá? Então, isso aqui ele foi liberado mais para mais de uma Unimed solicitaram ali, que eles teriam essa necessidade de acatar o fator multiplicador do A500, porque esse fator seria auditado posteriormente no seu processo de auditoria, tá? Também exportação de membros de equipe foi uma melhoria liberada da 2403, mas que teve retrofit para as versões atuais também. Então, há uma orientação da Unimed do Brasil de que procedimentos realizados com equipe, quando eu cobrar no A500, se eu paguei ao hospital e o hospital é quem realizou o pagamento da equipe, ou seja, não houve guias de honorário individual, houve sim um único pagamento para membros de equipe, eu devo enviar no PTO 500 um único procedimento com a equipe detalhada dentro do procedimento. Até então, nós estávamos enviando uma linha de procedimento para cada membro de equipe, uma para o cirurgião, uma para o anestesista, uma para o auxiliar, e cada qual com seu valor. Porém, isso aí começou a gerar algumas glosas, tá, de co-irmãs, e essas glosas estavam embasadas em uma orientação da Brasil,
onde ela diz que quando houver pagamento da equipe como um todo, eu não devo cobrar da coirmã discriminando os valores por membro de equipe, mas sim um único procedimento com o valor total e detalhando dentro do procedimento cada membro de equipe. Então, nós fizemos essa alteração aqui e liberamos nos patches também. E além dos membros de equipe, uma alteração que foi liberada na 2403 e que agora será liberada também nos próximos patches, tá? Ela havia sido liberada apenas na 2403, porém, pelo pedido ali de algumas Unimedes que acabaram abrindo chamado e nós havíamos até apresentado numa sprint review essa funcionalidade, nós vamos acabar liberando também nos patches. A exportação de guias de honorário para pessoa jurídica. Hoje, a exportação de A500, até então, ela não previa exportação de guias de honorário para prestadores que fossem pessoa jurídica. Ela só exportava guias de honorário individual para prestadores que fossem pessoa física. A partir de agora, se ao exportar um A500, o pagamento tivesse sido diretamente ao prestador executante, e esse prestador executante for uma pessoa jurídica, e, obviamente, estiver informado lá o profissional executante, né, como é de praxe quando o prestador é pessoa jurídica, então nós vamos exportar essa guia como uma guia de honorário individual. Também evitando alguns questionamentos, principalmente para pagamentos de algumas Unimedes que efetuam pagamento de anestesista para cooperativas de anestesista, tá? Então, isso aqui também foi liberado na 2403 e será liberado nos próximos patches de todas as releases vigentes, certo? Por fim, eu gostaria de deixar aqui dois QR Codes para vocês. O primeiro deles aqui contém o roadmap de produto. Então, através do link desse QR Code, vocês conseguem acompanhar todas as melhorias futuras previstas para serem liberadas nas próximas releases do gestão de planos, tá? E no da direita aqui é o nosso informe de saúde do TOTS Planos Linha DataSul. Então, aqui vocês ficam por dentro de todas as legislações que vão entrar em vigência ainda e quando cada uma delas será liberada no nosso produto, em qual patch cada uma delas será liberada, certo? Então, aqui vocês encontram informações de novas versões do PTU, lista referencial de honorários, todas essas novas legislações que ainda entrarão em produção, elas estão contempladas aqui com o informe de em qual patch será disponibilizado no produto. Certo? Vou deixar aqui nessa tela. Recomendo aqui, principalmente esse da direita, tá, o azulzinho, que todos vocês que têm interesse em acompanhar as novas legislações, as atualizações de legislação, que se inscrevam aqui e vocês vão receber por e-mail. Então, não prometemos não encher a caixa de e-mails de vocês. Isso aqui é um comunicado a cada 15, 20 dias, somente quando há necessidade mesmo. Mas é algo bem importante é um canal bem importante de comunicação, onde vocês conseguem ficar por dentro de tudo aquilo que a gente vai liberar e planejar as atualizações futuras do produto ali, do sistema de vocês, sabendo quando vai ser liberado cada uma das legislações, certo? Então é isso, pessoal. Léo, apareceu mais alguma pergunta relacionada aqui com os itens da pauta? Só tem uma pergunta aqui sobre liberação de movimento só, Rafa, que Tá. eu não, é possível liberar por transação? Eu não lembro se dá para fazer o filtro só por transação, tem algumas Tem. restrições ali devido aos, né, quantidade de registros, né? Isso. Tem algumas restrições aqui, tá? Então, se eu tentar fazer um filtro apenas por transação e, obviamente, unidade prestadora aqui, eu não consigo. Ou, desculpa, consigo sim. Ó, mordi a língua. Mas, por exemplo, tá? Eu vou mudar então, somente por transação, sem unidade prestadora. Esse eu não consigo. Ele diz que parâmetros insuficientes. Por que isso? Isso é uma forma da gente tentar evitar problemas de performance na busca. Ela foi feita no passado ali, quando a busca da Central Teams ela tinha uma performance ainda um pouco aquém daquilo que é hoje.
Porém, vocês conseguem fazer o seguinte, ó, vocês conseguem trapacear aqui, e também é uma melhoria que está no nosso radar também, tá? Porque vocês conseguem informar esses dois campos e remover um. Então, agora, vocês têm um filtro aqui exclusivamente por transação. Vocês viram que demorou um pouco mais para carregar, mas ele carregou. Então, aqui ele tem um filtro de 10.541 movimentos por transação. E quantos documentos? Acho que não tem a contagem de documentos aqui, não tem. Então, eu poderia fazer o filtro por transação e por status pendente de liberação, por exemplo. Informando aqui a unidade, tá? Aí eu tiro a unidade e eu vou ter tudo da transação 2 que está pendente de liberação. E eu posso fazer a liberação dos documentos, tá? Certo? Acho que é isso, Rafa. Então, tá certo, pessoal. Tá aqui em cima o número de documentos que eu não tinha encontrado. Então, pessoal, eu espero que essa apresentação de hoje tenha trazido ali alguns insights para vocês. O nosso intuito aqui é fomentar em vocês a vontade de utilizar a CentralTIS. Nós queremos que vocês vejam ganho em utilizar a CentralTIS, que vocês sintam a necessidade de vir para a CentralTIS. Por quê? Porque ela vai ganhar em performance, vai trazer melhorias de usabilidade. Eu sei que tem diversas outras perguntas que foram feitas aqui de outros assuntos aqui que não estão diretamente relacionados a essas melhorias de usabilidade e de performance. E eu estou sempre disponível, tá? A gente tem um canal ali de suporte que elas podem ser feitas, todas essas perguntas, e nós podemos esclarecer cada uma delas, tá? Fico à disposição, tá? De todos ali para quaisquer outras questões. Temos os canais de contato ali. E desejo uma boa tarde para todos e um bom fim de semana aí, que estamos encaminhando para o final da semana. Obrigado a todos. Até a próxima. Obrigado, até mais.